Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Davis de História e eu fui convidado pelo professor Rodrigo Bargrini para trazer para vocês uma videoaula curtinha sobre o iluminismo. Nessa videoaula, para nós entendermos o que era o iluminismo, eu vou trazer alguns tópicos para vocês e tentar compor a história do iluminismo ali na Europa. O iluminismo nada mais é do que um período conhecido como século das luzes, o século da revolução das ideias, do comprometimento, das pesquisas, das teorias científicas e das comprovações dos sentidos através dessas teorias. A história dessa época, o iluminismo ele começa ali um pouquinho antes do século XVII, finalzinho do século XVII, por início do século XVIII, um período conhecido como Idade das Trevas. As pessoas não tinham muito acesso ao conhecimento, não tinham muitas informações de pesquisa, não sabiam ler, não sabiam escrever, eram muito influenciadas pela igreja, também eram influenciadas pelos nobres que não aceitavam ali questionamentos sobre a imposição das suas ideias. Não é à toa que nessa época os filósofos começaram a trazer algumas coisas, como a enciclopédia. A enciclopédia foi um conjunto de obras e volumes aí escritos por Diderot e D'Alembert, que apresentava várias teorias, várias pesquisas sobre vários assuntos. Assuntos sobre natureza, biologia, física, matemática, anatomia humana. E assim foi se espalhando, se expandindo o conhecimento por toda a Europa. Por isso, esses homens também, a busca deles era por um cidadão mais esclarecido. Bom, o iluminismo apresenta várias teorias. Algumas delas dão até uma sequência. A primeira que eu vou trazer para vocês aí é a teoria do empirismo. Teoria fundada por John Locke, que vai tentar explicar aí a questão da absorção do conhecimento, através aí de experimentações dos sentidos. Locke dizia que a mente humana era como se fosse uma folha de papel em branco. A cada momento que você passa estudando, pesquisando, você vai preenchendo o conhecimento. Outra teoria interessante aí é a teoria das leis naturais, apresentada por Isaac Newton, um físico, astrônomo, que vai aí trazer a questão das leis naturais. Isaac Newton dizia que a própria natureza ela tem normas e padrões que regem o universo. E o homem e as relações humanas não estão inerentes a esses padrões e formas de conhecimento. Um bom exemplo disso é o capitalismo. O capitalismo é um mercado econômico onde ele mesmo coloca aí as regras de mercado, através da lei das ofertas, da procura. Newton também trouxe outras leis interessantes, como a lei da gravidade, a lei das cores, das físicas, do reflexo da luz do espelho. Newton era um grande conhecedor da ciência moderna. Outra teoria aí para fundamentar é a teoria do liberalismo. A teoria trazida por Voltaire e por vários filósofos. Voltaire defendia basicamente a liberdade de expressão, a liberdade de direito de dizer o que você pensa. Não só isso, também se defendia a liberdade religiosa, a liberdade política. O próprio Voltaire trazia essas questões aí, defendendo o mais princípio sagrado de todos, que é a igualdade civil. O direito onde todos os homens nascem iguais perante a lei. Outra teoria interessante aí é a teoria do liberalismo, apresentada por Voltaire, que defendia aí várias questões em relação ao direito civil, direito de expressão, à liberdade humana, ao direito de dizer o que quer e responder por seus atos. Mas Voltaire também defendia o mais sagrado de todos os direitos, que é que todos os homens nascem iguais perante a lei. Voltaire disse uma vez que ele não posso concordar com nenhuma das palavras que você disse, mas eu vou defender até a morte o direito de você dizer. Uma outra teoria que surgiu também nessa época foi a teoria do anticlericanismo. Ela foi muito defendida por Diderot, uma teoria que criticava claramente a igreja, os nobres da época, que não aceitavam a influência do Estado e da igreja sobre o povo. Ela claramente era uma rebeldia contra as teorias do absolutismo e as teorias impostas sobre a hierarquia da igreja e a hierarquia política. Dentro dessa teoria do liberalismo, alguns outros filósofos se destacaram. Um deles tentando defender uma teoria do liberalismo político. Esse foi o Barão de Montesquieu.
O Barão de Montesquieu era um francês que trouxe a mais famosa aí, lei de todas, que era a divisão dos três poderes. O famoso executivo, legislativo e judiciário. Esta é a base para quase todas as teorias de políticas de governos no mundo. Montesquieu acreditava que nenhuma autoridade política devia governar sozinho, e ela devia se submeter sobre outra. Assim, claramente, ela dividia a responsabilidade de governo com os outros poderes. Outra teoria também conhecida é a teoria do liberalismo econômico. A teoria do liberalismo econômico foi defendida por Adam Smith. Adam Smith dizia que a principal riqueza humana é a capacidade de trabalho e produção de algo ou algum bem. E assim sendo, não havia necessidade do Estado ou qualquer outro órgão interferir nessa regra do mercado. Era uma clara crítica à política mercantilista da época. E para finalizar, a minha última teoria que eu estou trazendo para vocês é a teoria do déspota esclarecido. A teoria do déspota esclarecido ela foi muito defendida pelo famoso Marquês de Pombal, lá de Portugal. Déspota é uma palavra que quer dizer arbitrário, pessoa que tem autoridade, que se impõe e que não aceita nenhuma forma de crítica ao seu governo. O Marquês de Pombal, entretanto, ele trouxe uma mistura de todas essas teorias que vinham do iluminismo da época, como uma forma de impor a sua autoridade, mas ao mesmo tempo trazer aí esses conceitos novos que estavam surgindo ali na época na Europa. Né? Era uma forma de representar um novo governo, né? Um governo onde você não abre a mão da autoridade, né? Mas também não abre mão dos conceitos novos que estão surgindo na época. Né? E Marquês de Pombal trouxe muitas reformas e estruturações importantes do período da Europa. Muito bem, pessoal, eu acabei aqui a aula sobre o iluminismo, espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês aí, quero agradecer aí, pessoal, publicamente aí o meu amigo Rodrigo Baglini, que me convidou para trazer essa videoaula para vocês, e se vocês gostarem e curtiram aí, ó, dá um cliquezinho ali na mãozinha e dá um apoio no canal aí do meu amigo, e logo logo eu espero também ter mais algumas videoaulas para vocês apresentadas aí no YouTube. Muito obrigado!